Boa noite. Vamos iniciar nossa aula de revisão. Vou compartilhar a tela com vocês, para que possam visualizar os slides. Então, nós iniciamos com a revisão referente aos conteúdos trabalhados até a aula de hoje. Nós estamos já trabalhando sobre gestão de pessoas, estrutura organizacional, liderança, clima organizacional, cultura organizacional. Então, vamos revisar um pouquinho sobre esses itens. Então, nós iniciamos falando sobre gestão de pessoas, e gestão de pessoas, ela está direcionada à interação entre as pessoas dentro de uma organização. E dentro dessa organização, nós vamos observar que existem diferentes aspectos. Aqueles que são mais visíveis e aqueles que não são visíveis, que estão relacionados à expressão, ao sentimento, e muitas vezes não são visíveis, como eu disse, mas interferem no desenvolvimento de um trabalho, nas relações dentro de uma organização. É interessante observar que, para uma organização que é gerida por pessoas, precisa-se ter objetivos. E esses objetivos, eles estão relacionados tanto aos objetivos da organização, quanto aos objetivos individuais, que são os colaboradores que fazem parte dessa organização. Então, isso precisa estar integrado. E, às vezes, ocorre em uma organização que os objetivos da organização não se alinham com os objetivos individuais desses colaboradores. E isso precisa estar alinhado para que traga uma sustentabilidade dentro dessa empresa. Muito importante observar que uma organização ela tem uma missão. E qual missão seria essa? O que quer dizer essa missão? Bom, a missão ela vem trazer um propósito, né, um sentido daquela organização. Ela tem algo a alcançar. Então, ela tem um foco nas demandas para atender uma sociedade, para atender um cliente, e para construir essa missão, estar claro essa missão, ela parte de 3 perguntas. E as perguntas são: quem somos? Então, entender quem somos dentro dessa organização. O que fazemos dentro dessa organização e por que fazemos? Então, para construir uma missão organizacional, partimos dessas 3 perguntas. Precisamos entender quem somos, o que fazemos e por que fazemos. Bom, além da missão, temos os valores organizacionais. Os valores organizacionais são aqueles valores que tem dentro de uma organização que eles não são negociáveis. E eles variam de uma organização para outra. Só que existem valores que, se em uma organização não está muito claro quais valores aquela organização tem, então eles não vão ser valorizados, eles não vão ser reconhecidos, e isso precisa estar muito claro dentro de uma organização. Que valores nós temos, o que nós aceitamos e o que é inadmissível dentro da nossa organização. Então, aqueles valores que são definidos nessa organização, a partir de decisões, a partir de comportamentos, é uma visão ética, é uma responsabilidade social, seja qual for, ela precisa estar muito bem claro, então, não somente para a equipe, para os colaboradores da organização, como também precisa ser compartilhado de uma forma geral. Então, tem algumas organizações que elas são conhecidas por aqueles valores que elas têm, que elas, naquele lugar tem esse tipo de comportamento, naquele local tem essa forma de conduta. Então, são valores que a organização estabelece e são inegociáveis. Além da missão que eu falei para vocês, que para ser construída ela precisa entender, né, as 3 perguntas, além dos valores, também tem uma visão. A visão se refere ao quê? O que quero alcançar nessa organização futuramente. Então, para isso, precisa-se ter uma projeção. Para se ter uma projeção, é o que essa organização faz. Se planeja
algo que se quer alcançar daqui a curto prazo, médio prazo ou a longo prazo, queremos alcançar nessa organização X, queremos estar nesse nível, nesse patamar, queremos ampliar e assim por diante. Bom, diante disso, nessa visão, é preciso entender que ela é uma visão onde ela consiga, dentro da organização, envolver toda a equipe. Ela precisa inspirar os colaboradores para que queiram também alcançar essa visão dentro dessa organização. Um ponto importante que nós precisamos refletir, que nós vimos nas aulas, sobre a cultura organizacional. O que é uma cultura organizacional? A cultura organizacional está relacionada a quê? Bom, a cultura organizacional ela está relacionada a um conjunto de valores, de crenças, rituais, normas que vai trazer uma identidade para aquela organização. Então, dentro daquela organização, existem comportamentos, crenças, normas, que é só daquela organização e que isso é levado a sério, cumprido, no cotidiano daquela organização. Então, criou-se uma cultura ali dentro, seja de valorização dos colaboradores, seja de, ao cumprir uma meta, ter uma forma de comemorar específica. São valores, são rituais, são práticas que acontecem naquela organização que passa a ser uma cultura dentro daquela organização. E a cultura organizacional, ela influencia também nas decisões e ela influencia também no clima daquela organização. Então, é entender que a cultura está relacionada a um conjunto de valores, crenças, rituais, que vai trazer ali a identidade, o DNA daquela organização. Já o clima organizacional vai estar relacionado com o ambiente, né? Vai estar relacionado com a percepção que cada colaborador ele tem daquele espaço, daquele ambiente. Então, já é mais o clima organizacional, ele já é mais uma percepção mais pessoal. A gente traz aqui sobre Chiavenato, porque ele traz uns conceitos bem interessantes sobre a questão da cultura organizacional. Ele vai dizer assim, que são hábitos e crenças compartilhadas, né, por normas, por meio de valores ou expectativas. Já Robbins vai dizer que são padrões que são estabelecidos, né, e que resolvem tantos desafios internos e externos. E uma coisa que é compreendida é que a cultura ela vai ser um diferencial. Né? Então, cada organização tem a sua cultura, e por meio dessa cultura que essa organização tem, pode ser um diferencial até mesmo no mercado de forma competitiva ali dentro, que difere de outras organizações. Mas nós estamos falando sobre as culturas, falando sobre o clima organizacional. Uma coisa importante também para se observar é sobre os aspectos que são visíveis e os aspectos ocultos. O que seriam os aspectos visíveis? Tudo que se está nítido, que está claro, que está posto, né? Então, a estrutura, as políticas, né? As normas estabelecidas explicitamente, tecnologias, procedimentos. Já o que é oculto está mais no interno, mais no individualizado, que entra a questão dos sentimentos, das percepções, a forma de ver as questões, normas que não foram explícitas, estabelecidas, mas está de forma mais implícita. Então, esses tipos de aspectos, que são os ocultos, eles são aspectos que eles interferem dentro de uma organização, mas eles também nos traz um desafio muito grande, porque é muito difícil mudar esse tipo de aspectos, porque não está nítido, não está visível, mas eles trazem um impacto muito grande no engajamento, na comunicação, até mesmo nos resultados. Sobre o papel do RH e a liderança, nós observamos que foi abordado sobre o quanto é importante, né, o papel do RH
para o desenvolvimento da liderança dentro das organizações. Por quê? Bom, primeiro, para entender isso, nós vamos buscar compreender sobre o que significa liderar. Nós trouxemos aí uma visão de liderar por meio de Harris, que vai dizer que significa criar um ambiente onde as pessoas se sintam livres para se expressar, para experimentar, para ser mais participativas, livres também para desenvolver os seus próprios talentos. Essa é uma visão que eu diria assim, como se fosse um ideal de liderança, né? E isso, a partir desse conceito de liderar, é que nós vamos entender um pouquinho os estilos de liderança. Bom, ainda nesse olhar de liderança, e aí agora nós trazemos Smith, vai dizer que a liderança, ela passa a ser uma arte de influenciar pessoas para alcançar objetivos. Quando se traz a questão dessa arte, o que quer dizer? Quer dizer que não é algo imposto, né? É algo que se influencia de forma harmônica. E aí leva essas pessoas, né, a alcançar os objetivos propostos. Objetivos da organização, objetivos alinhados entre a organização e colaboradores. Então, isso é muito importante a partir dessa visão que não é muito de tensão. E aí, diante dessa visão de liderança, nós observamos que o líder, ele é um líder que inspira. Ele inspira o quê? Ele inspira persistência, ele vai sempre estar disponível para ouvir, ele é um líder que procura ser mais compreensivo e também busca sempre planejar as suas ações. Então, esse líder, ele é aberto para ouvir, para colaborar e aceitar colaborações, e também ele busca mobilizar talentos, né? E essa mobilização de talentos, ele também busca, ao mesmo tempo, pensar de forma estratégica. E aí, uma coisa que eu chamo a atenção para a gente analisar aqui são os estilos de liderança, porque antes, há pouco, eu disse para vocês, né? A forma de liderar ideal, uma liderança como deveria, né, ser a partir desses dois autores, mas e os estilos de lideranças que existem? Nós trouxemos aqui 3 para trazer como discussão. E aí é muito importante nós entendermos sobre os 3. O que quer dizer o estilo de liderança autocrático? O que quer dizer o estilo de liderança democrático? E o que quer dizer o estilo de liderança liberal? Então, são campos diferentes. Vamos entender um pouquinho sobre eles. Sobre a liderança autocrática. O que está no campo da liderança autocrática? Sempre que vocês ouvirem sobre a liderança autocrática, lembre de tradicionalismo. Por quê? É uma visão mais centralizadora em cima do líder. A liderança autocrática centraliza as decisões tudo no líder, e esse líder dita todos os caminhos, bem tradicional mesmo. É um estilo de liderança que é assim, uma liderança tensa, trabalhada mais pelo medo, pela tensão. Os colaboradores são muito insatisfeitos com esse tipo de liderança. Os processos em si, que são geridos ali, tudo parte a partir do olhar do líder e a partir do momento que ele direciona o que é para ser feito e o que não é para ser feito. Então, na liderança autocrática, os colaboradores não têm espaço para socializar ideias, não tem espaço para colaborar com as decisões, não tem espaço para desenvolver seus talentos. Então, é uma liderança mais tensa. Já na liderança democrática, já é bem diferente, porque na liderança democrática, já vai partir por outro caminho, vai descentralizar todo o processo de liderança, mas descentralizar sem perder a posição do líder. O que quer dizer? O líder, ele está ali, no estilo que eu coloquei do ideal,
Então, ele está ali para ouvir, ele está ali para direcionar, para apoiar, para conduzir, mas ele incentiva o tempo inteiro que haja uma participação que melhora a comunicação, as responsabilidades passam a ser compartilhadas. Então, os liderados, eles passam a se sentir corresponsabilizados, pertencentes àquele processo, porque eles participam do processo de planejamento, né, traz ideias, talentos que eles têm, eles desenvolvem cada vez mais, são valorizados. Então, esse é um estilo de liderança democrática. Agora, um pouco diferente é o estilo de liderança liberal. Por quê? O estilo de liderança liberal, ele vai ultrapassar a parte da liderança democrática. No que sentido? Abre-se para uma liberdade total para os colaboradores, né? E, ao mesmo tempo, não tem a presença do líder ali para orientar, para apoiar, para conduzir quando for necessário, para orientar quando se fizer necessário. Não está o líder ali presente para a tomada das decisões. Então, tem decisões que deixam ser tomadas pelos próprios liderados, pelos próprios colaboradores, e não é avaliado se aquela decisão é uma decisão que alinha-se com os objetivos da organização, alinhados com os objetivos dos colaboradores. E aí, por ser uma liderança muito liberal, muito sem acompanhamento, tende a reduzir muito a produtividade. Tá? Então, esses três estilos de liderança, eles têm essas características. Uma coisa importante que eu coloquei aqui para nós observarmos são os tipos de líder. E são tipos de líder que traz 3 pontos importantes. O gestor, o visionário e o estratégico. O gestor está voltado para os resultados, foca no resultado de curto prazo, né? E não está muito orientado a valores. Já o visionário, ele vai fomentar a inovação, o desenvolvimento, né, humano e as decisões mais empáticas. E o estratégico, né, ele baseia mais em valores, decisões éticas e foca no longo prazo. Então, essa é a visão de Smith com respeito a esses 3 tipos de líder. Até coloquei para vocês uma coisa importante. É importante ter um pouco dos 3, né, dessa visão do gestor, de pensar a longo prazo, não pouco orientado a valores, mas o pensar a curto prazo, desculpa. É importante que ele seja visionário, né, que venha fomentar a inovação, e é importante que seja estratégico, que também, né, ele venha se basear por meio de valores, decisões éticas e pensar também no planejamento a longo prazo. Então, são pontos a serem considerados para um complemento, vamos dizer assim. Sobre a hierarquia das necessidades de Maslow, eu trouxe essa pirâmide novamente, que representa, para nós compreendermos que se trata de 2 níveis, né? Um nível inferior, né, que está abaixo, e um superior. E aqui nós observamos no nível inferior que ele se trata de necessidades primárias, que são aquelas relacionadas ao externo, à satisfação externa, que está relacionada à segurança, né, seja no trabalho, seja as necessidades, né, básicas do ser humano, que entra as fisiológicas. Então, essas estão do campo inferior. No campo superior da pirâmide estão as satisfações, que são satisfações internas, de autorrealização. Então, elas estão relacionadas ao que se sente, elas são mais complexas, elas são mais internas, porque ela tem uma satisfação interna, que é essa aí, laranjinha, que vocês podem observar nos slides. Bons estudos. Compartilhamento. E até breve.